Boa tarde, eu sou a Bárbara Amaral. E hoje a gente aqui vai mostrar para vocês um pouco aqui do transporte público da cidade de Taubaté. A gente foi lá e apurou um pouco sobre o Sim, a gente transporte. foi lá e conversou com algumas pessoas para saber a opinião deles sobre o transporte aqui de Taubaté. Sim. Enquanto a matéria está sendo preparada, a gente vai conversar aqui, né, Vai dar um Letícia? parecer da nossa opinião também um pouco Sim, sobre esse transporte aqui da cidade que está causando muita polêmica entre os usuários aqui do transporte público. sim. Na sua opinião, o que que falta ainda para poder melhorar, Letícia? Eu acho ainda que falta um pouco mais de capacidade dos próprios ônibus Sim, para transportar tantas pessoas assim, porque a cidade, querendo ou não, ela cresceu muito, né? sim, Então, exatamente. eu acho que o transporte ainda tem que dar aumentar um pouco a frota, dar uma qualidade melhor para o passageiro. Sim, e melhorar também os horários, né? Sim, os Porque horários aqui estão. O pessoal está reclamando bastante. Já já a gente acompanha aí na matéria o que o pessoal está falando. E a maioria das reclamações são dos horários. exatamente. A gente acompanhou tudo, a gente conversou com eles e é um problema, o maior problema, na verdade, que a gente está enfrentando, que as pessoas estão enfrentando, que é o horário, né? Porque não tem um horário fixo e, na verdade, os ônibus que têm horário fixo demoram muito. A gente estava olhando até aqui na rodoviária o horário. E assim, tem ônibus que demora 97 minutos, 47 minutos. E tem a questão também do aplicativo que a própria cidade criou, né? O Exatamente. Citamob, que muitas pessoas dizem que funciona, outras já dizem que não funciona tanto. Até algumas vezes aqui a TV que tem na rodoviária velha mostrando os horários, ela por muitas vezes ficou desligada com uma plaquinha falando que estava em manutenção. E muita gente acaba não sabendo os horários do ônibus por conta disso, né? Sim, exatamente. E também um problema também são os idosos, né? Que eles ficam Sim, muito tempo ali sentado. Hoje mesmo tava sol, eles sentados ali no sol esperando o ônibus. Eu acho um absurdo isso. Eles ficarem. deficiente também, pessoa Exatamente. com criança. Não é, acho Sim. que não é adequado para a pessoa ficar ali não esperando tanto Sim. tempo assim. Acho que tinha que melhorar essa questão também. E até a gente tem até agora, faz pouco tempo, alguns minutos atrás, a gente recebeu a notícia que já chegaram 25 carros, né, do ABC aqui em Taubaté. A gente vai ver se realmente vai esses carros a Sim, gente vai ver circulando por aí, né? Porque muitas vezes eles podem falar que chegam uma frota nova, mas acaba que a população não vê essa frota nova em circulação dentro da cidade, né? sim, a gente tem até o vídeo, a gente já vai mostrar para vocês, só esperando finalizar a nossa matéria, ok? A matéria está pronta. Então a gente vai ver Coloca a no ar pra gente, matéria. por favor.
foi o que a gente acabou de ver. E o que dá para ver nessa matéria é a indignação de alguns moradores daqui de Taubaté, né? Que utilizam o transporte público todos os dias, né? Porque praticamente todo mundo depende mesmo do transporte, né? Não tem como fugir do transporte público. Sim. Até o senhor Moacir, que a gente conversou com ele disse na matéria que já fazia 40 minutos que ele estava sentado ali e ele estava no sol, aí ele estava conversando com a gente e até que acabou a gente estar entrevistando ele, sim, chegou o ônibus. Ele falou, vocês deram sorte para mim. Mas eu acho que é uma falta de consideração, né, com os usuários ali do transporte, porque muitas vezes as pessoas estão saindo do trabalho, estão cansadas, já ficaram o dia todo em pé, e daí tem que ficar esperando mais um ônibus ali por 40, 50 minutos, e ninguém tem noção do horário certo que o ônibus vai chegar ali para poder estar chegando na sua casa. Sim, sem contar, às vezes, quando tem algum compromisso, né? Sim, porque, até vezes... teve uma senhora também que a gente entrevistou ela, que acabou não entrando na reportagem dela, mas ela contou pra gente que ela já perdeu médico pelo atraso do ônibus. Que ela tinha um médico e pelo SUS, demora muito tempo para ser marcado, ela acabou perdendo esse médico por conta do atraso do ônibus. Sim, até a dona... Vamos ver aqui o nome dela. A dona Márcia Rosilene, que foi a moradora que mais... né, estava indignada com o horário do ônibus. A gente conversou com ela, perguntou se ela gostaria de gravar a entrevista, e ela falou pra gente que ela não aguenta mais e que ela quer melhoria sim, e é o que o povo de Taubaté quer, melhorias, para que eles melhorem isso e que tenha alguma solução, né? Porque, igual ela falou, ela mora lá na zona rural, e o ônibus, assim, os ônibus são poucos que vão para lá, e o horário, assim... É um às 9 da manhã, depois o outro meio-dia, o outro 4 horas da tarde. E durante o intervalo dessas horas, se você precisa ir a algum lugar, se você tem algum compromisso, igual a gente está falando. Em pauta isso, que a zona rural daqui de Taubaté é uma das mais prejudicadas nessa Sim. parte do transporte. Muitas vezes as pessoas que trabalham aqui acabam não tendo acesso à informação, que moram lá na zona rural, acabam não tendo acesso à informação do horário que o ônibus passa, se vai demorar muito, se não vai demorar, porque tem lugar que não dá sinal de celular, então eles Sim. acabam perdidos. O horário também na zona rural é muito defasado, muito. Aqui no centro, até nos bairros próximos ao centro, o horário de ônibus tem maior variedade, mas acaba atrasando também, que não adianta muita coisa. Mas na zona rural os horários são poucos e com atraso, daí fica complicado, né? Exatamente, por ser uma área afastada, né, da cidade. Sim. Eu acho que lá tinha que ter um número maior de veículos lá. Porque o transporte alternativo daqui também da cidade, que é o TCTAL, eles não vão para lá. Eles não fazem as linhas das zonas rurais. Então, fica mais complicado ainda. Exatamente. Ou mudar os horários, colocar de 1 em 1 hora, de 40 em 40 minutos, por ser uma área afastada. Sim. Sim, porque lá, ainda mais, o horário se perde das 4 horas da tarde, depois só tem 7 horas da noite. Então, isso é um absurdo. A pessoa tem que ficar mais de 3 horas esperando um ônibus. E, às vezes, também na linha da Caieiras, Registro, Paiol, muitas vezes a ABC acaba mandando ônibus que fica pelo caminho, acaba quebrando ali, e daí as pessoas, em vez de chegar na sua casa, acaba ficando mais tempo ainda, tendo que esperar outro ônibus vir para pegar eles e eles poderem chegar na sua casa. Exatamente. E até no dia 14 de março foi entrado em pauta essa questão mesmo do transporte público aqui de Taubaté, e lá eles visavam ter melhorias, né? Para que a população visse, né? Sim, a gente está esperando. Exatamente, né? Ainda nós estamos esperando, porque como conversamos com a população, com os moradores daqui, eles ainda não viram essas mudanças, por mais que agora recebemos há pouco tempo a informação de que chegou 25 carros para poder... Sim, exatamente. A gente vai esperar para ver o que eles vão mostrar, se eles vão realmente colocar esses carros na rua, ou se vai ser só para os bairros perto do centro, ou se vai ser só para a zona rural, que eu acho um pouco mais difícil. Sim. Exatamente. Mas nós temos o vídeo aí, Luciano, pode colocar para a gente, por favor?
A gente vai para o comercial rapidinho e daí no próximo bloco a gente mostra o vídeo aí que estão falando que chegou os novos carros aqui para a ABC. Voltamos já. Estamos de volta. Agora são exatamente 5 horas e 24 minutos, 17h24. E para vocês que estão nos acompanhando, que chegou agora... Acabou perdendo o primeiro bloco. Exatamente. Aí. O nosso papo de hoje é sobre o transporte público aqui de Taubaté. Nós acabamos de rodar uma reportagem que fizemos aqui na rodoviária de Taubaté. E procuramos saber o que a população acha disso. O que a população está achando aí dessa... transporte público aqui da cidade, que houve muitas reclamações, sim, até foi pauta na Câmara daqui. Exatamente. E como falamos no último bloco, acabamos de receber a informação de que 25 carros chegaram aqui para a cidade de Taubaté. E nós temos o vídeo, né, Luciano? Coloca pra gente, por favor. Então a gente vai ver.
Pode comentar. A gente vê, né, que tem realmente os 25 ônibus novos. Exatamente, são novos. Até tem do lado de dentro, na parte interior. Vai mostrar ali como que realmente está a parte interior dos ônibus, se tá tudo certo, se não vai ter nenhum perigo, né? Exatamente. Que a população depende mesmo do transporte aqui, não tem Sim. como, porque tem muitos bairros afastados do centro, que não, a pessoa não tem condição de ficar vindo de carro, ou pegando um Uber, táxi, que vai ficar o dobro do preço. Exatamente. Até tem um transporte alternativo aqui, tem outros meios de se locomover na cidade, mas entre questão dos valores, né? Então, acho que a população precisa e necessita de melhorias no transporte. Mas eu ainda acho que o valor aqui da passagem não é muito agradável. Como podemos ver, a parte interior do ônibus, eles nova, agora, né? Exatamente, eles sinalizaram os bancos para cadeirante, idosos, gestante. Para que as pessoas, né, os jovens, pessoas que não precisam não sentarem nos bancos, né? Exatamente, porque respeitar. Essas pessoas precisam realmente do respeito, porque câmeras tem agora, acho que são 4 câmeras dentro de cada ônibus, que é muito bom, porque tem muito ônibus em horário muito tarde, né? Que acaba saindo da rodoviária muito tarde, e isso traz um certo conforto e segurança para os passageiros. Exatamente, do ônibus, né? Por às vezes irem em bairros afastados, até na zona rural mesmo. A gente não tem um certo, né? Se isso já aconteceu. Sim, por ser essa informação a gente acabou de chegar pra gente, então nós ainda não temos, mas amanhã nós voltamos com mais informações para vocês. A gente vai voltar aí com mais informações sobre essa frota nova aí que a ABC trouxe e quanto foi o custo disso para a empresa. E se eles vão... Se vai ter um aumento também ali para a população por ter chegado esses ônibus novos. Sim, também podemos buscar essas informações. E também se eles vão cobrir, né, a demanda que falta. Exatamente. É defasado, né? Sim, exatamente. Os bairros têm um sério problema ali com falta. Sim, porque eles devem colocar esses ônibus e não tirar os antigos, que estão mais antigos da rota. Se tiver algum ônibus ruim, né? Vai lá, eles têm o próprio mecânico, tem na garagem deles lá, eles conseguem arrumar. Então, acho que fica uma dica aí para a ABC para dar uma arrumada nos ônibus mais antigos, colocarem eles em circulação também, para não ficar faltando aí para o cidadão que utiliza o transporte público. E ter um cuidado maior com o povo da zona rural, porque eu acho que eles precisam sim, e precisa ter uma atenção maior para eles também, porque eu acho que eles estão sendo esquecidos, na verdade. Também acho. Acho que a cidade cresce, mas o povo da zona rural ainda é esquecido. Eles não devem ser esquecidos. Bem esquecido, até porque os horários também de lá são péssimos. Sim, os horários de lá. Durante a semana até que não. O horário suporta a demanda da população, né? Que vem trabalhar, que vem estudar. Mas durante o fim de semana, quem depende do transporte público acaba sofrendo demais com Exatamente. Eu acho que esse deve ser o foco deles agora e eles devem melhorar sim, é o que a população espera, está cobrando deles e é o que eles buscam. Temos as imagens ainda, podemos colocar para vocês verem. O outro modelo, sim. Diferente dos que já circulam aqui na cidade, né? Até tem um ônibus que circula na cidade, que é aquele que é mais ou menos no estilo de São Paulo, que é bem perigoso para quem anda nele às vezes, viu? Até essa semana uma senhora acabou caindo dentro do ônibus. Olha só. Por falta da sinalização ali na escada. Olha só. Aí ela pisou em falso ali no degrau e acabou caindo. Sim. E esses ônibus também, esses novos, eles estão adequados para cadeirantes, né? Então, o que falta aqui, porque muita gente que é cadeirante sofre com isso também. Sofre, porque tem que ficar esperando ali muito tempo o ônibus que vem adequado ali para ele poder ir embora para sua casa. Às vezes tem que esperar uma
1h30, então é muito complicado. Os horários né? acho que os horários deles devem ser colocados em prioridade, né? Sim. Tanto dos idosos como dos deficientes. Acho que tinha que ter ônibus prioridade para eles, né? Para poder estar rodando mais rápido, ter um horário fixo para eles, que eles não fiquem muito tempo esperando. Até uma senhora que a gente entrevistou, Sim. né? Ela falou que o transporte complementar muitas vezes não pega idoso. E deixa eles ali esperando. E muitas vezes esses idosos têm o seu compromisso. Exatamente. Tem ali o médico marcado pelo SUS, demora anos para marcar. Então é complicado. Todo mundo aí tem que repensar um pouco Aguardamos e vamos, né, cobrando da prefeitura para a empresa também, a ABC, para que eles melhorem. Sempre cobrando, porque se a gente acaba deixando ali, eles perdem o interesse ali também. Exatamente. E acabam não fazendo mais nada, né? Para que a população também continue cobrando, sim, porque direito de cada um é cobrar, sim. É direito. O cidadão não pode, nessa hora, ficar quieto. Não. Porque muitas vezes isso depois vai piorando e eles falam que é culpa, mas ninguém também fez nada para tentar melhorar alguma coisa, né? Sim. E aguardamos, né, qual será sendo nos próximos capítulos desses ônibus que chegaram. Nós ainda não sabemos, não temos muitas informações, mas amanhã voltamos com as informações para vocês. O que mais a gente tiver de informação, a gente vai trazendo, vai atualizando todo mundo, para não deixar ninguém sem notícia, porque notícia e informação é tudo que todo mundo precisa saber. Exatamente. Tem mais alguma imagem? Então, a gente vai... Agradecemos, agora exatamente 17h32, ficamos por aqui. Obrigado pela audiência, por você que está nos assistindo. Voltamos amanhã com mais informações, com o nosso foco do dia, né? Informações do dia. Vamos trazer também novas pautas, novos entretenimento para você ficar acompanhando e tudo tranquilo pelo celular, pelo computador, da onde você estiver. Exatamente. Uma boa terça-feira, boa tarde, um final de tarde aí. Tchau, tchau. Boa semana.